Olá, queridos, eu sou o pastor Dário Brunet, eu sou pai do Thiago Brunet, do Daniel Brunet e do Marcos Brunet. Na verdade, esses meus 3 filhos estão impactando essa geração. Estou muito feliz porque tudo que eu fiz no secreto, hoje Deus está me recompensando publicamente. Você que está nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal, eu quero declarar que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. E hoje eu quero contar algo que marcou muito a minha vida. Foi no dia que o meu neto José, que é o filho do Tiago, eu estava jogando bola com ele. Eu sempre digo que há uma importância quando o avô dá tempo de qualidade para o neto. Eu sempre estive presente com ele, dando esse tempo de qualidade, porque gera segurança emocional, né? E aí, quando eu estava jogando bola, ele falou: vô, você vai morrer. Ele parou e falou: você vai morrer, vovô. Eu vou ficar com muita saudade de você. Eu falei: não, vovô não vai morrer não, você vai morrer sim. Foi muito forte. Eu quero que você saiba, foi uma notícia muito forte para mim, mas eu fui embora para casa e passando alguns dias, eu estava na minha casa e o Thiago, meu filho mais velho, o Thiago Brunet, estava comigo, e nessa mesma mesa tinha um profeta. E o profeta conversando com o Thiago, eu não estava muito assim, participando da conversa, mas de repente eu me levantei da mesa. E aí o profeta falou: ô varão, trata da tua saúde. Olha só, já tinha ouvido do meu próprio neto, e agora o profeta nem me conhecia direito, trata da tua saúde. E passando alguns dias, talvez uma semana, eu comecei a me adoecer. Eu comecei a ficar muito fraco, e aí eu fui fazer os exames, né? Fiz o exame de sangue, e enviei para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que é médico, Reginaldo, e ele, quando viu, ele falou: Dário, você precisa ir para o hospital urgentemente, que o teu caso é grave. E eu comecei, naquela mesma semana, a emagrecer, comecei a ficar com meus lábios brancos, eu tinha problemas de plaquetas muito baixas, anormal, então eu fui para o hospital. Chegando lá, eu achei muito interessante que a médica que me recebeu, ela disse o seguinte: ó, eu sou um abençoado, porque houve um caso idêntico do seu, o homem chegou aqui na mesma situação, só que foi a óbito. E aí, logicamente, eu me preocupei, falei: só precisa se internar, logo. E eu fui, internei, e você imagina, a primeira coisa que fizeram foi eu tomar bolsa de sangue. Você imagina, eu fiquei muito preocupado, falei: meu Deus do céu, até me questionei de onde vem esse sangue, mas tinha que fazer. E aí começaram os exames, até que eu fiz um exame chamado cintilografia, talvez você conheça muito bem, e lá ele diz realmente o que você tem, onde está localizada a enfermidade. E passando alguns dias me deram o resultado que eu estava com 3 tumores no intestino baixo. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida ao longo desses anos foi gastar tempo no secreto, como eu falei no início. E onde foi o meu secreto lá no hospital? Quando eu peguei o resultado, o diagnóstico, eu fui lá para o meu secreto, que foi o banheiro do hospital. E eu falei para Deus: está nas tuas mãos. Eu falei: eu não vou morrer. Porque existem momentos que você tem que aumentar o teu nível de fé. Então eu comecei naquela hora, lógico, sabia que era grave, mas eu mantive a minha fé e comecei a fazer os tratamentos. Você imagina que você é um setor da medicina nuclear, você sabe o que eu estou falando, onde você vê muitas pessoas doentes, né, cancerosas e tal. E eu comecei a fazer o tratamento e me mandaram para casa. E passando alguns dias, a minha secretária, a pessoa que trabalhava na minha casa, ela entrou de férias. E a minha esposa convidou uma jovem que já foi da nossa igreja. E é impressionante. E aí, quando eu cheguei nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava no banheiro com uma vassoura na mão e olhou para mim e falou assim: eu tenho uma palavra para o senhor, pastor Dário. E aí a minha esposa falou: então, pode falar. E ela falou: ó, Deus está me falando que está pingando sangue em cima do teu sangue, porque era um problema de sangue.
E que o senhor não vai baixar a sepultura. O senhor não vai baixar a sepultura. E o senhor ainda vai ver seus netos pregando no altar. Irmão, que coisa poderosa. Logicamente, eu estava numa situação, estava muito magro, já não podia andar direito, mas mesmo assim, algumas agendas eu ainda cumpri. Eu estava. E aí, era um momento onde o diabo falava muito comigo. Você não vai ver seu neto nascendo. O meu filho Daniel Brunet, ele ia lançar um livro, lançar um curta-metragem no cinema. Eu me lembro, foi lá no Rio de Janeiro, no Cine Odeon. E o diabo falava: você não vai ver o lançamento do curta-metragem do teu filho. A pressão no mundo espiritual é muito forte, logicamente. O investimento que ele estava fazendo na minha vida era muito grande. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza que a minha fotografia, ela está lá no inferno. E tem uma frase: esse homem é perigoso. Mas eu tenho certeza que eu também tenho uma foto no céu. Esse é meu filho amado. É forte isso. Eu tinha convicção do que Deus ia fazer. Eu sabia que eu poderia morrer. Mas eu falei, mas eu acredito no Todo-Poderoso. Eu comecei a aumentar meu nível de fé. E aí, depois daquela palavra dessa jovem, né, eu falei, meu Deus do céu, naquele exato momento, ela não trabalhava efetivamente na minha casa. Ela foi, porque a empregada, a senhora que trabalhava lá, estava de férias. Ela fez só substituir eventualmente. Então você vê, Deus estava preparando tudo. Porque todo dia eu dependia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda, né? E ele vê coisas que nós não estamos vendo. Por isso que ele revelou isso a ela. Mas nessa quarta-feira, foi um dia de quarta-feira, eu nunca mais posso esquecer. E aí me levaram para a minha igreja, né? Eu sou de uma igreja no Rio de Janeiro. E nesse dia havia um profeta chamado Vitor Hugo, um chileno. E o Vitor Hugo estava pregando. Né? A igreja estava lotada. E eu me lembro que ele começou a profetizar. E quando chegou, ele olhou para. Teve uma hora que ele olhou para minha esposa, Fanny, olhou para ela e falou assim: você sabia que você era para estar viúva há muito tempo, mas Deus está livrando ele de um câncer hoje. Olha só que poderoso. Meu irmão, aumenta o teu nível de fé. Creia, porque o que aconteceu comigo vai acontecer na tua vida também. Deus vai começar a se revelar com coisas sobrenaturais na tua vida. E sabe o que aconteceu? Nos próximos 30 dias, eu fui me recuperando, né? Eu já comecei a ganhar mais corpo, aumentei de peso, minha fisionomia foi melhorando, eu estava muito branco, principalmente os lábios, porque é terrível essa doença. Então, eu comecei a entender que valeu a pena esse tempo todo que eu dependi somente do Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas, aquele que me formou, que me deu capacidade física, mental, emocional, profissional. Você vê, eu tenho um pai, você tem um pai. É muito poderoso. Então, ele está online 24 horas. Por isso que, no momento que eu recebo o diagnóstico, eu vou para onde? Para o secreto. Secreto é lugar de resposta, secreto é lugar de revelação. Eu quero que você creia que o que aconteceu comigo, o milagre que aconteceu comigo, vai acontecer com você. O teu milagre já está na agenda de Deus. Você apenas precisa acelerar para ver o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero aproveitar para falar, sabe, dos meus livros. Sabe, eu tenho livros tremendos. Eu tenho um livro que é um manual da família. Família debaixo do favor do Senhor. Eu tenho outro livro que fala dos princípios de uma família abençoada. Família gerações. Eu tenho outro livro que eu falo só sobre paternidade. As consequências do fracasso da paternidade, e falo também do impacto da plenitude da paternidade. Todo pai precisa adquirir esse livro. Você vai ver que você que é pai, você que está nos ouvindo, a tua responsabilidade é muito grande. Deus chama você para ser o guia emocional, o guia espiritual, né? Você foi chamado para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. Você precisa adquirir o nosso livro. Outra coisa, boas notícias. Eu quero te dar uma boa notícia. Nós vamos lançar o nosso curso agora sobre paternidade. Como criar filhos relevantes, filhos que vão impactar a geração. Esse curso vai mudar a história da tua família. Por isso você precisa estar ligado aqui, que você vai receber todas as informações.
E, aliás, todas as informações vão estar aqui na descrição, vão estar na nossa, aqui no link, né? E você vai, com certeza, ser tremendamente abençoado através de tudo isso que nós temos colocado à sua disposição. Eu desejo a você paz e prosperidade, que Deus te abençoe poderosamente. E se essa mensagem fez sentido para você, não deixa isso parar aqui, porque transformação não acontece só ouvindo, acontece caminhando juntos. Por isso, eu quero te convidar para dar um próximo passo, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá eu vou compartilhar direcionamentos mais profundos, conteúdos que não vão estar em outras plataformas e, principalmente, um ambiente com pessoas que também decidiram viver algo melhor. Se você quer continuar esse processo, se quer sair do campo da intenção e ir para a prática, o link do nosso grupo está aqui na descrição. Entra lá e a gente continua essa jornada juntos. Te vejo lá do outro lado.